ele tinha um traquete pela boca. E aí eu perguntei, mas por que tem isso? Ah, não, porque às vezes tem alguns paus em conexão aqui e a gente não sabe. Só que todo o processamento do servidor era feito dentro dessa conexão. Então, basicamente, se dava exceção, a gente não sabia. Não tinha como saber. E aí, você tinha que fazer try-catch em partes do seu código para garantir que ele vai estar funcionando. Mas, assim, existe um grande mundo lá fora que, ok, pode estar funcionando, mas pode não estar funcionando. Quem sabe? Só Deus sabe. Só um negócio, né, que não processou, né? Só um negócio que não processou o pagamento aqui ou qualquer outra coisa, né? Que sabe que não está funcionando, né? Eu acho que um try-catch mal utilizado, realmente, ele é ruim demais mesmo, assim, né? Assim, existe umas boas utilizações, né? Mas quando ele é mal utilizado, é pior muito ruim mesmo. Do que não é pior do que às vezes não usar, né? Eu tive uma experiência também com um que eu vi, era assim, o sistema, em alguma situação específica, a tela parava de funcionar. Simplesmente parava, você olhava no tratamento de erros do JavaScript, não tinha nada, né? No F12 lá não tinha nada, e aí, no final das contas, depois de bastante tempo gasto, né, eu fui descobrir que era um try-catch no JavaScript, que estava mascarando completamente a exceção que acontecia, simplesmente, né, dava o calar a boca na exceção e a tela parava de funcionar completamente, não fazia mais nada. Então, realmente, mal utilizados, eles são muito ruins e despendem muito tempo para a gente descobrir, né, às vezes, onde está o problema. E o ódio é proporcional, né? Quanto mais tempo, mais ódio. Mas eu vou pôr uma situação polêmica aqui do try-catch, cala a boca, hein? Vamos ver se o Chagas vai ficar muito... Tá vendo? Já vai ter que expulsar já o jogo. Pensa numa situação do seguinte, você tem um serviço lá que tem que... Uma etapa dele é fazer algum processamento lá e no final ele tem que logar. Tem que fazer um envio para um sistema de log. Só que o sistema de log não pode ser bloqueante para aquele serviço. Aí como que você trata a exceção nesse caso? Porque a exceção do sistema de log não pode parar o funcionamento. E aí? Também manda processar e vai embora, né? Não, mas aí você faz um processamento assíncrono, coloca ali um try-catch, pelo menos para poder logar no console do servidor, que seja, porque isso não é possível. Se está dando pau, nada está funcionando, e ok. Mas aí você faz um processo assíncrono e dispara se funcionou bem, se não você pode fazer um try-catch só pro log, né? Exatamente. Entendi. Pode ter essa parte, então. Não vai tirar não, que ficou excelente. Vai tirar não. Foi show. Olha lá. Isso nos primórdios. Hoje eu faria igual o Chagas está falando, mas eu falo assim... Antigamente, quando eu era um inocente programador, eu tratava muito dessa forma. Um programador sem ódio, né? Sem ódio. Eu já sou um cara com ódio. Mas eu acho que o que você falou aí, né, do início, quando a gente começa a programar mesmo, parece ser uma boa ferramenta, né? Você fazer uns try-catch e tal, pegar a exceção, jogar de novo, parece que vira uma boa ferramenta. Mas, de fato, assim, né, principalmente assim, né, você pegar a exceção, jogar ela de novo, acaba contaminando, né, o stack dela e tudo mais. O Golang, né, a linguagem Go, eles retiraram o tratamento de exceção e falaram assim, não, as pessoas não sabem usar isso aqui direito, então não vai ter tratamento de exceção. Porque a galera fala muito mal, por exemplo, do GoTo, né, que a funcionalidade a galera zoa muito, mas o tratamento de exceção, de uma certa maneira, é tão nocivo pro código e forçado quanto o Throw, né, o Throw Exception, que a galera usa muito, é nocivo tanto quanto o GoTo, a galera papeca. O estruturado. É o GoTo estruturado. Cara, que linguagem moderna hoje que usa GoTo ainda, hein? Pensando aqui. Eu não posso te falar muita coisa não, mas eu vi o sistema nos últimos 3 anos com GoTo aí. Cara, não é CSS, tá? Antes que vocês comecem a atacar aí, não é CSS. Porque CSS nem linguagem né? Eu só lembro de usar GoTo na época do C++, lá do C, velho. Depois disso eu não lembro mais não. Não, mas C# você meter um GoTo, vai, tá? Tem também. Nossa senhora, então não quero nem descobrir que tem, não. Nem vou fazer teste. O problema é que a gente falou isso agora, o pessoal vai descobrir que tem. Talvez alguns nem usam porque não sabem que tem. Mas tem sim. Mas vamos passar aí pro próximo odd aí. Quem quer expor? Eu vou expor um odd aqui, velho. Eu vou expor um odd aqui que assim, velho. Meu Deus, toda semana esse trem apurrinha minha vida. É a burocracia pra você pôr em produção, velho.
Cara, não tem condição. Você quer pôr um trem em produção, você tem que passar na mão de 200 negros, tem que aprovar. O cara, às vezes, o cara nem entende, o cara nem nunca codou na vida, o cara tem que falar se vai aprovar ou não o seu negócio, vai aprovar a sua publicação. Aí você tem que entrar num sistema que normalmente é um sistema muito ruim, que vai fazer lá a bendita da sua change ou da sua mudança, ou do seu release, ou o que for, para poder colocar esse troço lá para funcionar. Isso quando você não tem que fazer um documento de 10 páginas que vai passar na mão de 50 negros também, pra você poder pôr em produção. Aí você vai lá, você passa por esse perrengue todo, coloca em produção, aí você esqueceu uma chave no seu config lá. Aí o que acontece? Volta, né? Aí o cara manda um e-mail, né, para 20 pessoas, né? O e-mail vai para as 20 pessoas passando o processo, publicação rejeitada por causa de erro tal. O erro tá assim, faltou ponto e vírgula. Está claramente escrito, faltou ponto e vírgula. Não, isso daí nos casos excelentes, né? Porque tem casos onde que ele te manda por e-mail, fala assim, aqui, faltou tal informação. Aí você manda por e-mail mesmo e está resolvido. Aí foi por água abaixo a gerência de mudança. Quando a gestão de mudança ela foi recusada. Esse é o feedback que você tem. Não, esse documento que o Otávio falou, ele é marcante porque são 10 páginas do código que tem que ser feito e 10 páginas do rollback para cada parte que der pau, né? Der pau aqui, o rollback é esse, der pau aqui, o rollback é esse, der pau. Tem que ficar escrevendo, você gasta mais tempo escrevendo do que fazendo a feature. Cara, é terrível. Eu ainda vivo um dilema ainda. Muito dessa questão de controle de mudança que as empresas têm, muitas empresas que trabalham, negociam ações na bolsa, são obrigadas a implantar o ITIL lá da vida lá. Mas eu ainda fico pensando assim, como que você funciona DevOps e ITIL junto, sabe? Assim, eu ainda não vi isso funcionar fluido ainda, do CT DevOps e CT ITIL no mesmo lugar, sendo que toda vez que, vamos supor, você não consegue fazer um deploy contínuo, por exemplo, você conseguiu fez uma feature que você quer testar ela e colocar em produção. Você ainda tem que passar toda essa burocracia e vai ter um cara lá que vai te dar um deny lá. Eu ainda não vi funcionando isso aí. Eu não sei se vocês já viram funcionar. Então, na prática, eu nunca vi isso funcionar, mas, digamos assim, na literatura, principalmente quando você vai começando a estudar Site Reliability Engineer, tem alguns conceitos que são bem casados com questão de segurança, com questão de governança, que são bem importantes, né? Igual você comentou aí, para empresas que têm capital aberto. Tem um livro que chama Building Security and Reliability Systems. Nossa, essa palavra é muito difícil, né? Vamos falar em português. Construindo um sistema seguro e confiável. E ele fala de como você aplica práticas de SRE voltadas para segurança. E aí, apesar de o foco ser segurança, acaba que segurança envolve muito governança também. Então, vários dos conceitos, e aí eu não vou me delongar aqui, porque senão a gente vai gastar até um episódio inteiro falando disso, mas vários conceitos de documentação, de registrar as mudanças, né, daquele padrão de confiança zero que é utilizado em algumas empresas quando se trata de segurança, você consegue implementar isso utilizando conceitos de DevOps. Mas eu só vi isso, por enquanto, no papel, digamos assim, no livros. Esse livro é aquele, mais uma dúvida minha, aquele da Google, né? É um daqueles Google? 3 da Google, são 3 livros, ele é um deles. Então a Google tem ação e tem esse processo, e tem ágil, né? Então deve funcionar de alguma maneira lá, na mágica. Próximo na fila do ódio. O próximo ódio é sobre o teste unitário, né? Que eu comentei sobre, mas calma. Não é de aplicar o teste unitário, eu sou totalmente a favor. Eu queria deixar bem claro que na verdade é de quem o aplica, que na verdade usa como bala de prata para qualquer resolução para qualquer implementação de teste automatizado. Então, muitas pessoas eu vejo aí que só liga teste automatizado com teste unitário, e às vezes eu tenho um sistema legado que não se aplica um teste unitário inicialmente. Eu não vou ter um ganho rápido inicial com teste unitário. E às vezes a pessoa fica tão bitolada de que automação, teste automatizado é teste unitário, que não enxerga nenhuma outra possibilidade. Então, na verdade, quando eu falei isso daí, é mais para a pessoa que o aplica, de usá-lo, às vezes, de forma que não
não é o momento. Talvez alguns sistemas legados demandam alguns testes end-to-end, eu vou ter algum retorno desse teste bem mais rápido do que um teste unitário. Às vezes, num sistema legado, se eu fizer um teste unitário, eu vou deixar inconsistente esse sistema, ao invés de aplicar algum outro. Então, é muito nesse sentido. Eu vejo que muitas pessoas ligam teste automatizado com teste unitário e não existe nenhuma outra possibilidade. E, às vezes, acaba atrapalhando um sistema em algumas situações. Eu vejo que, como sistemas novos, é hiper importante começar com teste unitário, faz parte, é o beabá mesmo da construção. Agora, em outros casos, não, e as pessoas acabam arrumando algum problema para poder, no sistema, que, na verdade, não precisava ter. Ficou menos polêmico. Ou não ficando cobertas de verdade, né? Ou não ficando seguro de verdade, né? Justamente. Você deu um bait bom no início, eu guardei esse ódio todo aqui, vou ter que esperar, sei lá, no Jota, vou fazer alguma coisa assim, né? Porque eu concordo em parte que às vezes não tá um sistema legado, tem que aplicar, o melhor teste que você vai aplicar não é o unitário pra você ganhar o valor máximo do que você precisa, né? A gente até falou um pouco disso no podcast que a gente fez sobre testes aqui, né? Mais sobre isso. Eu também, eu tava achando que a gente ia ter uma boa discussão. Era aqui, só para causar polêmica, gente. Mas inclusive nesse mesmo podcast aí eu mencionei esse sistema, né, que eu trabalhei durante algum tempo num sistema legado que por muito tempo foi acreditado mesmo que não era possível fazer teste, assim. Só que no final das contas a gente fez teste de integração. De fato, o teste unitário era bem difícil de ser feito, mas o teste de integração era possível. Então, eu concordo, existe mesmo esse conceito aí que a galera só associa o teste automatizado no teste unitário. E às vezes eu vejo até pessoas fazendo testes unitários, por exemplo, em front-end, fazendo uns testes unitários que não agregam valor, só por fazer, porque tem que fazer o teste automatizado. E quando fazem, no primeiro erro, o que vai lá e faz? Vou comentar para poder passar no meu pipeline, para poder publicar, porque eu não tenho tempo de corrigir ele por agora, mas pode deixar que eu vou corrigir ele na próxima. E fica comentado para o resto da vida. Eu vejo muito disso. Não que eu falei que o teste unitário de front-end não tenha valor, mas eu já vi times fazendo nesse sentido, né? Tipo assim, eu só faço por fazer, porque eu tenho que fazer, mas faço um negócio totalmente sem valor, porque aquilo talvez não fosse o teste que eu deveria utilizar nesse sistema, né? Não fosse o tipo de teste que eu deveria utilizar. O motivo que a gente faz as coisas, né? O que está por trás da gente estar fazendo um teste? O que está por trás da gente estar escrevendo uma história, fazendo a planning? Então, se as pessoas não estão fazendo as coisas porque elas acreditam no que aquilo está trazendo, está fazendo só para poder cumprir tabela, eventualmente vai acontecer cenários igual o Léo falou, de, então vou comentar o teste aqui, ou fazer um teste só para aumentar a cobertura, né? Que é um problema do indicador de cobertura de teste, é você perseguir a cobertura só porque é um falso indicador de qualidade. Dá mostrada de diretoria, né? Olha só, aumentamos a cobertura em tantos %. Uou! Então, eu acho que Isso já é verdade. Tem, assim, muita gente faz teste automatizado só por uma ambição assim, exagerada de chegar ao 100% de cobertura, sem realmente entender qual que é o motivo, se aquele 100% de cobertura está gerando algum valor ou não. Porque, assim, você ter 100% de cobertura no sistema não é tão complexo, mas você fazer com que esse 100% de cobertura que você está colocando realmente fazer você entregar um software bom, entregar um software que funciona, isso é coisa bem diferente. Ele só ajuda, mas eu vou falar assim, que isso é uma garantia que você está entregando um software de boa qualidade, isso aí já é outra história. O que o Chagas falou aí do problema da cobertura, depois, assim, a gente até comentou, repito, no podcast de testes, mas se quiserem, assim, dá uma pesquisada em teste de mutação. Entende o conceito que você vai entender o problema da cobertura. Tô dando um relance aí para quem quiser um conteúdo extra aí, dar uma leitura. Eu odeio, então, os fanáticos por uma linguagem. Nossa, eu fui uma vez numa palestra nesses eventos
que a pessoa, ela falava sobre um sistema e tal, mas ela passou 80% da palestra dela enaltecendo o Java. Eu tava com você nessa palestra. E falando o tanto que o Java era isso, era aquilo. Meu Deus, eu odeio pessoas que são fanáticos por uma linguagem.